Que bom que você optou por assistir esse vídeo. Espero que ele possa enriquecer, ele possa acrescentar algo mais em sua vida. Esse estudo de hoje, deste vídeo, eu gostaria de deixar o seguinte tema para você. A disciplina, ela gera bons hábitos. Para isso, eu vou estar fazendo a leitura, se você quiser acompanhar aí, a leitura em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 24 ao 27. Vamos fazer a leitura? Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo, aqui ele está falando nesse trecho, ele menciona sobre a questão que devemos ter disciplina em nossa vida. Inclusive, ele até fala no versículo 26, no versículo 25 do capítulo 9 de 1 Coríntios, ele fala, vou ler de novo, todos que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso. Aqui ele está falando sobre a questão de jogos, né? As competições, inclusive ele está falando sobre a corrida, seria hoje o nosso atletismo, atualmente a nossa modalidade de atletismo dentro das competições, dentro dos jogos. E que ele fala que para isso, para que possam correr, para que possam conseguir o êxito da conquista, de subir ao pódio, há necessidade de um treinamento rigoroso. E que esse treinamento rigoroso, ele também há necessidade de uma habitualidade, a necessidade de uma disciplina, para que isso possa ser vantajoso, para que isso possa ser concreto na vitória da pessoa que está concorrendo ao pódio, que está concorrendo ali naquela corrida, naquela modalidade daqueles jogos. E eu queria que você pensasse o seguinte, vamos lá no tema de novo. A disciplina gera bons hábitos. A disciplina, ela gera bons hábitos. E para isso, que ela possa gerar bons hábitos, eu tenho que ter uma habitualidade. Vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Nós muitas vezes temos aquele medo da rotina, mas eu tenho que tomar cuidado com isso, porque tem rotinas que elas são necessárias e tem rotinas que elas são boas para os nossos dia a dias. Vamos supor, muitas vezes eu tenho medo da rotina porque eu levo ela, muitas vezes eu ouço as pessoas falar a rotina conjugal. A rotina conjugal, ela pode ser maléfica. A rotina do relacionamento dos pais com os filhos pode ser maléfica, certo? Mas há algumas rotinas que elas são necessárias e algumas que são boas e ideais. Vou dar um exemplo para vocês de rotinas necessárias ou rotinas ideais. Dormir, acordar, escovar os dentes, tomar banho, almoçar, são rotinas necessárias para os nossos dia a dia. Rotinas que podem ser boas para o nosso dia a dia, uma caminhada diária, um lazer, leituras, enfim, uma distração pode também ser uma rotina que pode ser benéfica para nós. Algumas são ideais e necessárias, outras podem ser somar para o benefício do nosso corpo, da nossa mentalidade e do nosso espírito. Por isso que eu convido vocês para lembrar que os hábitos, eles colaboram, os hábitos, eles somam para o nosso crescimento.
E com isso é necessário as disciplinas serem levadas a sério. Vamos supor, no nosso lado espiritual, quais seriam as disciplinas necessárias para que nós possamos crescer, para que nós possamos ter uma saúde espiritual diária? O jejum, a oração e o estudo da palavra. Essas são rotinas que nós devemos ter diariamente para cuidar do nosso espírito e para cuidar do nosso corpo natural. A alimentação, certo, moderada, atividade física, lazer, esporte, enfim, uma série de coisas colaboram para o bom desempenho da vida natural. E como nós não somos seres somente naturais, de formação biológica, nós somos também seres espirituais, nós precisamos ter esses hábitos que eu acabei de falar anteriormente. O hábito da leitura, o hábito do jejum, o hábito da oração, para que o meu lado espiritual, a minha vida espiritual, possa também estar saudável diariamente. Conforme a leitura de 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, nós vemos que Paulo está falando sobre o corredor, aquele que almeja ter a sua medalha. Mas que para isso ele passa por um treinamento rigoroso, onde ele deve ter a sua disciplina e que essa disciplina deve se tornar uma habitualidade, deve ser diariamente. Nós sabemos que para se competir numa corrida, é o específico dele aqui, essas pessoas, esses atletas, vão ter que se abster de alguns alimentos. Alguns alimentos vão ter que começar a ingerir para que eles possam ter um vigor físico. Eles vão ter que mudar a forma pela qual eles vivem diariamente. Eles vão ter que ter um descanso maior e assim por diante. Muitos hábitos deles têm que ser mudados se eles quiserem levar a sério, certo? Essa prática de desporto, mas também algumas coisas vão ser mudadas e algumas coisas vão ser acrescentadas, agregadas, para que eles possam receber a medalha e com isso sentirem o prazer de estarem recebendo do fruto daquilo que eles se prepararam, que eles lutaram para conquistar. Então nós vamos estar, nesse momento, entrando já no primeiro tópico desse estudo que nós vamos estar fazendo neste momento. Para nós entrarmos no estudo, eu gostaria de usar uma ilustração. Eu gostaria de usar uma figura para que a gente possa estar conseguindo interpretar um pouquinho melhor e chegar ao objetivo desse estudo. A figura da ponte. Queria que você pensasse o seguinte: a ponte, ela tem duas extremidades, uma onde ela inicia e onde ela se finaliza. Aonde com o objetivo dessa ponte é o que? É tirar você de um local e levar para outro. É tirar você de um lugar e levar para outro. Esse é o objetivo da ponte. Ela pode facilitar, ela pode encurtar distâncias e assim por diante. Então nós podemos ver que a ponte ela faz isso. Agora eu queria pensar com você o seguinte: a ponte da disciplina pela qual nós devemos atravessar quando nós aceitamos a Jesus. Essa ponte, eu queria deixar bem claro para você que não é aquela ponte que muitas vezes nós usamos para sinalizar, para mostrar que o homem está separado de Deus e que para isso ele precisa atravessar a ponte, que seria a conversão. Essa ponte não, essa ponte a pessoa ela já está convertida, nós já somos filhos de Deus, igreja do Senhor, mas nós precisamos atravessar a ponte da disciplina, porque do outro lado é onde nós vamos estar realmente mostrando vivendo a nossa novidade de vida diante do Senhor. Como eu havia dito,
Todos nós que já aceitamos a Jesus, nós temos desafio, nós devemos encarar essa realidade, que devemos passar por essa ponte, a ponte da disciplina, onde do outro lado nós vamos, durante toda essa trajetória que nós passarmos pela ponte, nós vamos estar adquirindo novos hábitos e depois nós vamos começar a entender o sentido desse estudo. Mas primeiro eu gostaria de fazer, no primeiro tópico, já que nós devemos passar a ponte, eu gostaria de fazer a primeira leitura em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu vou dividir em duas partes, essa aqui é a parte A e vai ter a parte B. A parte A diz o seguinte: porque se alguém está em Cristo, é nova criação. Então vamos lá, nós aceitamos a Jesus, nós somos nova criação, não é isso? Todos nós sabemos disso. Paulo já falava sobre isso aos Coríntios, trazendo essa palavra para nós também. Passar a ponte é viver uma nova vida, é ser uma nova criatura. Inclusive, João 3,6 diz o seguinte: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, uma das coisas, passar a ponte, é viver uma nova vida, é encarar uma nova realidade. Outra coisa, passar a ponte também é viver novos hábitos, ser nova criação, é mudar o meu comportamento, certo? Então, muitos filhos de Deus, eles se convertem, eles aceitam a Jesus, mas infelizmente continuam carregando velhos hábitos, hábitos de pecados, que muitas vezes estão carregando e carregam durante toda a sua trajetória de vida, não conseguem abandonar. São filhos, mas não conseguem se desprender. Agora eu vou fazer a leitura em Efésios capítulo 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Olha lá, despir-se do velho homem, abandonar aquelas práticas passadas que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então nós somos chamados para isso. Então passar a ponte é viver novos hábitos, enterrar o velho homem literalmente. Outra coisa, passar a ponte é viver sobre as ordens do Espírito Santo. Gente, como é difícil viver sobre as ordens do Espírito Santo. Como é difícil viver sobre a disciplina do Espírito Santo, em conformidade com a vontade de Deus. Outra coisa, passar a ponte também é sujeitar-se ao senhorio de Cristo. Olha só, Atos capítulo 5, verso 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nós somos tentados diariamente a obedecer aos homens. Nós obedecemos mais, nós temos mais vontade em viver para o mundo do que para nós. Nós não temos hábitos muitas vezes de obedecer a Deus, justamente porque nós não passamos a ponte da disciplina. E por isso que nós temos dificuldade de obedecer à vontade do Senhor. Nós temos mais interesse em fazer tudo certinho e correto para o mundo, mas na casa do Senhor nós não queremos. Nós chegamos a hora que bem entendemos nos cultos, nós saímos a hora que bem entendemos, nós assumimos compromisso com o trabalho do Senhor e não executamos. Nós assumimos compromisso com o trabalho do Senhor e fazemos pela metade. Mas para o mundo nós chegamos, nós vamos no nosso serviço, chovendo, frio, calor, nós estamos lá presentes. Quando chove não estamos presentes na igreja, nos trabalhos da igreja, porque está chovendo. Por quê? Porque nós queremos agradar, nós queremos fazer a vontade dos homens e não a vontade de Deus. Nós estamos mais preocupados com isso, com o nosso dia a dia. Aquilo que eu sempre falo, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós somos induzidos todos os dias a buscar as outras coisas. As outras coisas não pertencem a nós, pertencem a Deus. A palavra do Senhor fala: busquem primeiro o reino de Deus e eu acrescentarei. Mas nós queremos acrescentar sempre algo no nosso dia a dia, sendo que é Deus quem irá acrescentar. Nós esquecemos esse detalhe, que Ele está à frente. Não que eu vou abandonar a minha vida social, a minha vida de trabalho, não é isso. Mas eu tenho que também ter as minhas prioridades no trabalho do Senhor. Fazer com excelência. Eu tenho que mudar os meus hábitos para que eu possa praticar e para que eu possa fazer a obra do Senhor com excelência. Então nós vemos aqui alguns fatos sobre a questão de passar a ponte,
é ter uma nova vida, novos hábitos. Agora vamos à segunda parte do estudo, onde o subtema é do outro lado da ponte. Nós vimos que no início da ponte, eu fiz a leitura de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, na parte A, que dizia o seguinte, que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Então, todos aqueles que aceitaram Jesus, certo, são nova criação. Só que na parte B deste versículo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz o seguinte, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Por que há pessoas que esse fato, essa parte B, ela não é realidade? Você observa muito isso na vida de algumas pessoas. Porque é do outro lado da ponte é que realmente nós vamos realmente nós vamos experimentar as novidades. Assim como diz, eis que surgiram coisas novas. Tem pessoas que estão há 50, 60, 40 anos convertidos. São criação, nova criação do Senhor, mas não experimentaram as coisas novas. Vivem sob a égide, vivem sob o domínio das coisas antigas. Tanto que para essas pessoas nada se fez novo. É sempre a mesma murmuração, a mesma reclamação, os hábitos antigos errados. No trabalho do Senhor faz tudo relaxadamente, fraudulosamente, não consegue fazer as coisas certas, não tem interesse, não tem ânimo. Por quê? Porque não passou pela ponte da disciplina. A ponte da disciplina é onde você vai mostrar literalmente que você é submisso às ordens do Espírito, que você ouve o Espírito, que você vive sob a nova direção do Espírito Santo de Deus. Enquanto você não passa por essa ponte, você vai ser motivo de escárnio, você vai ser motivo de opróbrio, você vai ser motivo de ser pedra de tropeço, escândalo, porque você não passou por isso. Por quê? Porque você vai dar mau testemunho. E quando você consegue passar por isso, você se desprende literalmente das coisas antigas. Tem pessoas que são filhos de Deus, são novas criaturas, mas com comportamentos de pessoas que não conhecem a Jesus. É impressionante, mas tem isso. As coisas novas estão do outro lado da ponte. É do outro lado, mas para isso nós precisamos passar pela ponte da disciplina. Eu vejo muitas pessoas que têm seus hábitos, seus antigos hábitos, mas não querem mudar. Na execução dos trabalhos do Senhor fazem de forma aleatória, de forma relaxada. Ela não paga um preço. E muitas vezes vem um reflexo disso na sua vida e começa a achar que está sendo injustiçada. Às vezes passando por uma perseguição, às vezes passando por uma provação. Uma vez eu tive um contato com uma senhora e ela pegou e falou para mim: ah, pastor, estou passando por uma provação de Jó. Aí eu peguei e falei com ela, foi provação de Jó? Eu falei, então você deve saltitar todos os dias, 24 horas por dia, e agradecer imensamente por você estar passando por uma provação de Jó. Ela ficou com uma interrogação na cabeça. Falei, como você está passando por uma provação de Jó? Fazer tudo isso. Aí eu expliquei para ela, por quê? Você tinha um carro, se você perder um carro, você vai adquirir, depois dessa aprovação, no mínimo 2. Deus vai estabelecer no mínimo 2. Não é assim que ele fez com Jó? Quando ele perdeu os camelos, vieram tudo dobrado, ou mais do que o dobro? Se você está passando por uma aprovação como Jó, você perdeu a sua casa. Se você tinha uma casa, Deus vai lhe dar no mínimo 2 casas. E assim por diante. Algumas perdas não vão ser reparadas, mas algumas vão ser reparadas em dobro, em triplo. Aí ela ficou pensativa, falou, puxa, verdade, então eu não estou passando por uma aprovação. Será que muitas vezes nós estamos recebendo o fruto daquela má plantação que nós realizamos diante do Senhor?
E tem pessoas que não querem abandonar seus hábitos. Não querem abandonar aquela forma de trabalho pelas metades. É como eu estava dizendo anteriormente. Tem pessoas que elas passam horas e horas estudando, mas elas não têm o hábito de meia hora estudar a palavra do Senhor. Ela lê toda qualquer outra coisa, mas ela não tem meia hora para ler a palavra do Senhor. Tem pessoas que passam horas e horas conversando, tagarelando com homens, com mulheres, com pessoas, mas não tem a capacidade de meia hora conversar com o seu Criador. Tem pessoas que têm a capacidade de abster de alimentos somente quando está morrendo, quando está com a sua saúde definhando, mas não tem capacidade de se abster de algumas coisas em jejum para viver uma vida melhor com o Senhor. Enfim, são várias as coisas, várias situações que nós negligenciamos, porque nós não temos hábitos, nós não queremos adquirir novos hábitos saudáveis diante e dados pelo Senhor. Por isso eu convido você a meditar muito nisso. E gostaria de fazer uma pergunta para você fazer um teste sobre você mesmo. A sua família vê em você a sua novidade de vida? O seu cônjuge percebe isso? Seus filhos? A sua parentela toda percebe isso? Em seu trabalho as pessoas perceberam sua novidade de vida? Será? Será que eles perceberam isso? Seus vizinhos percebem a sua novidade de vida? Tem pessoas que têm mania de perseguição, que em tudo ele é perseguido. É o vizinho, é o patrão, é no serviço. Ele sempre é a vítima. Será? Será? O seu dia a dia mostra a sua novidade de vida? Para alguns, pecado é somente matar, roubar, adulterar, prostituir-se, a prática homossexual, fumar, beber e drogar-se. Essas pessoas são os fariseus do novo século, o século 21. É só isso. Então, se alguém está nessa prática aqui, deve apedrejar, deve matar, deve excluir, deve fazer uma série de coisas. E é para essas pessoas o que não é pecado: mentir, caluniar, levantar falso testemunho, criar facção dentro das igrejas. É o que mais tem da nossa igreja, é criar facção. A turma A, a turma B. Isso não é pecado digno de pena capital. Por quê? Porque isso são justamente a banda A ou a banda B, que é dos fariseus, que determinaram como sendo os pecados que devem ser banidos dentro da igreja. Mas essas outras práticas não. A mentira, ou caluniar, levantar falso testemunho, fazer reuniõezinhas em casas, de casa em casa, querendo prejudicar os irmãos, caluniando, difamando. Isso também é pecado. Isso também são hábitos anteriores da velha criação e que devemos passar pela ponte da disciplina para sermos expurgados desses pecados, de todos, para que possamos realmente viver as coisas novas em Cristo, para que possamos mostrar para a sociedade que literalmente nós mudamos. Se nós temos essa dificuldade, nós devemos correr para Cristo e falar: eu quero urgentemente passar essa ponte da disciplina. Ainda há tempo para você. Já tenho 40 anos de conversão, mas já passou por essa ponte? Você vive sobre as coisas novas? Ou você ainda está naquele hábito anterior? Aquele hábito do velho homem? Aquele hábito reprovado diante do Senhor? Para atravessar a ponte é necessário a fé e a vontade. Querer abandonar o passado e encarar o futuro. Olha o que diz em Lucas capítulo 17, 32. Jesus divertindo os fariseus. Lembre-se da mulher de Ló. Quantas mulheres de Ló existem hoje dentro da igreja? Porque não querem passar a ponte da disciplina. São nova criação.
mas não querem passar por essa ponte, não querem viver sobre a disciplina do Espírito Santo, a disciplina de Deus, e vivem insubordinados, vivem rebeldes dentro da casa do Senhor. Eu queria que você meditasse, eu queria que você fizesse uma autoanálise, convido você a fazer uma autoanálise de si mesmo. Se porventura você ainda não passou por essa ponte, corra até Jesus e fala: eu quero passar urgentemente essa ponte, para que literalmente as pessoas possam ver em mim que eu sou nova criação. Vou fazer de novo a leitura de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, que diz o seguinte: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, depois de ter dito que eu sou evangélico, que eu sou cristão, que eu sou nova criação, eu mesmo não venha a ser reprovado. Tem pessoas que dizem que são evangélicas, dizem que são cristãs, são nova criatura, mas são reprovadas diante da sua vizinhança, a sua conduta. São reprovadas no trabalho, no seu trabalho. São reprovadas na faculdade. São reprovadas na escola. São reprovadas na sociedade. Por quê? Porque não passou a disciplina. Literalmente, ele é nova criação, ele é filho de Deus, mas não passou pela ponte da disciplina. Continua dando calote, continua mentindo, continua praticando pecados, aonde colocam até em xeque, onde colocam em dúvida o cristianismo diante da sociedade pagã. Pense nisso. Nós temos uma responsabilidade em manter o nome do Senhor, em glorificar o nome do Senhor. A sua vida é motivo de glorificação do nome do Senhor? Pense nisso.